Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Senhor nosso Deus, Pai celestial, Pai bendito, Pai eterno, estamos aqui nesta noite, Senhor, de sexta-feira, 31 de maio de 2019. Glória a Deus. Já entrando para o meio do ano, Senhor. Amém. E nós sabemos que o tempo parece que avança rápido. Oh, Deus. Mas tudo está de acordo com os planos do Senhor. Sim, meu Pai. E pela graça do Senhor nós estamos aqui nessa noite. Sim, Deus. Somos Amém. gratos pelo Senhor nos ter dado forças. Graças. Amém. Somos gratos por o Senhor nos ter dado esse momento, conservado a nós até aqui, para nós ter esse momento de companheirismo em Amém. torno dos irmãos e em torno da tua Aleluia, palavra. Jesus. Glória a Deus. Senhor, receba nosso culto, Senhor. Sim, meu Deus. Abençoe a tua palavra. Amém, Jesus. Unge nossos lábios, nossos ouvidos, Graças. nossos sentidos para compreender, para receber Sim, a meu tua Deus. palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito bem, os irmãos podem se sentar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Amém. Aqui, os irmãos aqui de Igarapé. Amém. Deus abençoe a irmã Luzia, Amém. irmão Jorge. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham, que sempre está conosco. Irmã Maria, irmão Paulo, Amém. irmão Otávio. Irmão Lafayette costuma vir sempre Deus conosco, mas ele não está. Ele está em Passos trabalhando, mas creio que quando terminar os trabalhos ele deve retornar. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouco sobre uma virgem pura da palavra. Uma virgem pura da palavra. Agora, nós sabemos que Paulo aqui, nessa escritura, nesse capítulo e nesse versículo, Paulo não está falando de comportamentos. Paulo não está falando exatamente de modos de conduta. Paulo aqui está falando de doutrina. Paulo está falando de arrazoamentos, de pensamentos. Paulo está falando exatamente sobre a palavra pela qual a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo deve permanecer na presença de Deus, pura e imaculada. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela deve sim ter um comportamento, ela deve ter uma forma de andar, uma forma de falar, maneira de se conduzir. E, no entanto, nós temos que separar essas duas coisas. Porque quando Paulo está falando sobre preparado uma igreja, uma noiva pura, está falando sobre a palavra. Amém. Porque a igreja de Corinto ainda continuava dando problema. Então não era questão de modos, questão de conduta. Porque nós sabemos que os costume que a igreja tem,
o costume próprio, tradicional da Igreja de Cristo, os usos e os costumes, a forma de andar, a forma de vestir, a maneira de se conduzir, são obras e costumes de que a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não tem como o mundo possui. Então, quando falamos de roupa, falamos de cabelo, falamos de conduta, estamos falando de usos e costumes, Amém. que é próprio para a noiva do Senhor Jesus Cristo manter o seu corpo, o vaso santificado na presença de Deus. Quem está entendendo? Amém. Mas quando Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 11, verso 2, ele disse que estava não preparando, mas ele disse, eu tenho preparado uma noiva para Cristo. E esta noiva é uma noiva pura, uma virgem pura. Mas Paulo está falando da virgem pura, de uma igreja pura, de uma virgem pura, em que sentido? Porque essa escritura, ele está falando aos coríntios. Ele está falando para a igreja que está em Corinto. Amém. E todos nós sabemos que a igreja de Corinto é cheia de problema. É cheia de dificuldades. Paulo encontrou muita dificuldade na igreja de Corinto. Falta de ordem na igreja. Problemas internos dentro da igreja. Problemas entre os dons. Pessoas ocupando lugares que não estavam devidamente ocupadas, chamadas. Mas e por que Paulo está dizendo que ele diz assim, eu vos tenho preparado? Será que essa igreja de Corinto, com tantos problemas, com tantas dificuldades de posicionamento, de conduta e de ordem, estava sendo uma igreja preparada? Era uma igreja preparada? Nós não podemos duvidar da palavra, irmãos. Amém. Paulo está dizendo que estava. Amém. Paulo estava dizendo que estava. Porque eu vos tenho preparado. É aí que muitas pessoas não entendem, como nós pregamos terça-feira em Citorlândia. O nosso corpo, ele pode ser imperfeito em muitas coisas. E ele é imperfeito. Nós ainda não recebemos a transformação dele ainda. Nós ainda não fomos transformados. O máximo que nós podemos fazer com esse corpo é tomar o Espírito Santo que está dentro de nós e esse Espírito Santo pegar o Espírito que está dentro de nós, segurar o Espírito e fazer com que o corpo se submeta à palavra de Deus, Amém. para poder obedecer a palavra. Mas mesmo assim ainda temos escorregões. Mesmo assim ainda temos tropeços. Mesmo assim ainda caímos. Mesmo assim ainda escorregamos. Mesmo assim às vezes afundamos. Mas lá dentro da alma há algo que aconteceu. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Lá dentro da alma algo tem acontecido. Lá dentro da alma algo aconteceu. Lá dentro da alma existe algo que não mancha. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que não é manchada. Aleluia. E, no entanto, nós podemos ter várias imperfeições aqui fora. Paulo chegou a dizer assim, que o corpo dele era imperfeito. Paulo chegou a dizer que o corpo dele era imperfeito, porque havia uma luta constante entre o corpo dele e o seu próprio entendimento. Verdade. Havia uma luta constante, porque ele disse, eu consigo observar que há duas leis dentro de mim batalhando o tempo todo. Uma é a lei do espírito e a outra a lei do corpo,
a natureza do corpo. E elas se guerreiam constantemente, porque quando eu quero fazer o bem, isto é, o meu entendimento, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso, todavia, encontro que há em mim duas leis. Ele disse, com o corpo eu sirvo o pecado, mas com o meu entendimento eu sirvo a Deus. Amém, irmão? Amém. Paulo quer dizer o seguinte, que o corpo dele continuava imperfeito nessa terra, sujeito a muitas coisas, mas o seu entendimento acerca de Deus era limpo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Mas o Deus. seu entendimento acerca da mensagem, acerca da palavra era limpo. Aleluia. Então essa igreja de Corinto, tudo bem, ela era problemática, ela tinha muitos problemas, ela era uma igreja que parecia estar fora de ordem sempre, mas Paulo diz, eu vos tenho preparado. Amém. Amém, irmãos? Amém. Como uma virgem pura. Mas que tipo de virgem ele está falando? Ele está falando virgem da palavra. Amém, irmão? Amém. Glória a Graças Deus. Paulo está querendo dizer o seguinte, que o que eles receberam era puro, é a pura palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E o Glória a entendimento aberto, irmão, compreendido, ele está puro. Amém. Deus. Amém. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Amém. Glória a Deus. Então observe bem que Paulo está dizendo aos coríntios, eu vos tenho preparado como uma virgem pura, a saber, o marido, que é Cristo. Agora, como Paulo dizer que uma igreja como a igreja de Corinto, cheia de problemas, cheia de situações pelas quais Paulo sempre descia o rei, descia a chicotada, tentando colocá-los no lugar certo, e diz que estava preparados? Aleluia. Eles, na verdade, não estavam preparados no corpo. Todavia, eles se achavam batendo aqui e acolá, batendo a cabeça aqui e acolá. Mas no entendimento eles estavam corretos. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Eles Glória. estavam corretos. Eles tinham recebido a mensagem correta. Evidentemente que havia ali na igreja de Corinto algumas pessoas tentando adotar algumas coisas. Por exemplo, tentando colocar a mulher para pregar, colocando os dons fora de ordem. É claro que isso aconteceu, mas Paulo chegou lá e corrigiu. Amém, irmãos? Amém. Paulo chegou lá e colocou a igreja em ordem. E a igreja recebeu. Glória a Deus. E o Aleluia. povo recebeu, o povo atendeu, o povo Amém. obedeceu. Amém. Graças a Deus. Amém. Então Paulo está dizendo, eu vos tenho preparado uma igreja pura, uma virgem pura, a saber, um marido. Olha, Graças a Deus. porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. A saber, a Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui nessa noite. Você acha que nós, com esse corpo aqui, poderia ser apresentado para Cristo? Com esse corpo aqui todo defeituoso? Com esse corpo aqui cheio de problemas? Cheio de situações? Você acha que com o nosso corpo aqui poderíamos nos sair bem com Deus? Pelo contrário, o nosso corpo ele está jogado, pela lei ele serve o pecado. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Pela lei ele serve o pecado. Como disse Paulo, todavia eu vejo duas coisas em meus próprios membros. E através desses membros sirvo a lei do pecado. Ele quer dizer o seguinte, que estava sujeito ao pecado e que de vez em quando tinha algum problema mesmo. Amém. Amém, irmãos? Amém. E aquela lei, em certos pontos, era forte mesmo. Mas Paulo, todavia, dizia, mas aqui, no meu entendimento, na minha compreensão, eu sirvo a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, observe que a questão aqui é ser uma virgem da palavra, uma virgem pura da palavra. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, o pastor pode te corrigir.
a sua camisa. O pastor pode corrigir o seu modo de vestir. O pastor pode corrigir o seu modo de falar. O pastor pode corrigir os seus atos. Mas vejam bem, isto tudo pode acontecer. Mas o pastor não pode corrigir a sua mente no sentido que uma vez ela foi aberta e agora que ela está entendida na palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Nós podemos ser imperfeitos aqui fora. Podemos ter imperfeições, podemos escorregar e dizer, ó Senhor, eu errei, ó Senhor, eu pequei, ó Senhor, eu fiz algo que não deveria ter feito. E todavia, lá na sua mente, você tem uma mente pura pela revelação. Amém, irmão? Amém. Quando eu falo a mente pura, eu estou falando uma mente que não é estrupada, uma mente que não é violada com credos e com dogmas e com preceitos e doutrinas de homens. Quem está entendendo, irmão? Amém. Paulo Glória está a Deus. dizendo que ela é uma virgem pura da palavra. Amém. Graças a Deus. Virgem pura da palavra. Quando diz virgem pura da palavra, quer dizer que esta igreja não tem nenhum credo, não tem nenhum dogma, não tem nenhuma doutrina pela qual viola o entendimento delas. Porque o entendimento que eles receberam foi a pura revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, é dessa maneira que eu estou tentando apontar para os irmãos. Existe a parte que Paulo disse, eu vos tenho preparado como uma virgem pura para uma igreja problemática, que é Corintos. Isso não tem nada a ver com usos e costumes, com os problemas que eles tinham internos. Porque todos nós temos problemas. Nós temos problemas dentro da minha casa, nós temos problemas dentro da igreja, nós todos temos problemas, amém, irmãos? Amém. Temos situações adversas. Mas eu quero ver aqui, ó, na mente. A mente está pura? Amém, irmãos? Amém. Seu entendimento da palavra é puro? Amém. Amém. Você permite que algum batista, metodista, presbiteriano, católico arrebata esse sentido seu? Não. Você não permite? Graças a De Deus. forma alguma, amém, irmãos? Amém. Mas Paulo disse assim para a igreja de Corinto, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, possa corromper os seus sentidos. Sentido é no espírito, é na mente, amém, irmão? Amém. E assim corrompam e saia da simplicidade que há em Cristo Jesus. É verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Então, irmãos, o profeta disse que a noiva do Senhor Jesus Cristo, para que ela seja pura na palavra de Deus, ela tem que seguir a palavra do jeito que ela é. Amém, irmãos? Amém. E não sair nem para a direita e nem para a esquerda, mas manter o compasso da palavra. E ela se torna pura diante de Deus, porque não recebe nada de homem, não recebe nada de credo, de dogmas e tudo mais. Ela recebe só o que Deus tem a dizer. Amém, irmão? Amém. Aí ela é uma virgem pura da palavra. Graças a Deus. O diabo pode te acusar de muita coisa, mas ele não pode te acusar de incredulidade, como eu disse terça-feira. Graças a Deus. Amém. Porque incredulidade é pecado, e pecado é incredulidade. Satanás pode te acusar de qualquer coisa, irmão, mas ele não pode te acusar de pecado. Por quê? Porque senão ele te diria que você era incrédulo. Mas nós não somos incrédulos, porque o que Deus prometeu para esta última era, nós recebemos. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Nós Aleluia. cremos. Graças a Eu Deus. criei, você creu, nós cremos, nós Amém. recebemos o que Aleluia, Deus enviou Jesus. nessa última Glória a era. Deus. Aleluia. Então o diabo não pode nos acusar de incredulidade, porque nós cremos no que Deus enviou. Amém. E o que Deus enviou para esta era é uma mensagem que nos prepara para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que Glória Deus a Deus. enviou para esta era para nos tirar de todo o enredo denominacional de doutrinas e preceitos de homens. Agora, uma Amém. coisa eu quero dizer para os irmãos. O que acontece nesta última era foi o que aconteceu em todas as outras eras. Deus envia uma mensagem e então aquele mensageiro pega aquela mensagem, capta a visão e então espalha aquela mensagem em determinada era. As pessoas que ouvem esse mensageiro recebem o que Deus tem enviado, se segura no que Deus tem enviado, fica ao lado do mensageiro. Então, o que Deus faz? Então chega o momento de Deus levar o mensageiro fora. Amém.
E quando Deus leva o mensageiro para casa, um povo fica para trás. Mas geralmente nem todos ficam com aquilo que o mensageiro falou. Algum grupo vai denominar. Amém, irmãos? Amém. Algum grupo vai organizar. Algum grupo vai se tornar organizado. E quando esse grupo organiza, naturalmente morre ali mesmo. Sabe por quê? Porque deixou de ser virgem. Porque as mentes foram estrupadas com dogmas, credos, ismos, entendimentos e interpretações. Verdade, fermento, irmão. Então Deus vê isso e envia outro mensageiro. Essas pessoas então, que estavam ali, mortas, no meio dos mortos, Deus vem para despertar somente o que está dormindo. Amém. Aquela era que recebeu o mensageiro, aquele povo morre porque organizou. Mas ali tem semente eleita, que está dormindo e não morto. Com a mensagem do outro mensageiro que vem, desperta os que estão dormindo entre os mortos. Amém, irmãos? Amém. E Cristo Glória a esclarece. Deus. Aleluia. Graças a Deus. E Cristo esclarece. Foi o que aconteceu na última era da igreja, porque em cada era aconteceu a mesma coisa. Deus envia o mensageiro, envia a mensagem, e então recolhe o mensageiro, o povo que fica organiza e morre. Deus envia outra mensagem e assim por aí, até chegar na última era. E quando chegou na última era, a era de Laodiceia é a era pentecostal. A era de Laodiceia é a era do retorno dos dons. A era de Laodiceia é a era da restauração dos dons. E quando os dons começou a cair lá na Rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia, quando eles estavam fazendo uma reunião de oração, eles estavam ali naquele pequeno galpão, orando e orando, de repente um som veemente e poderoso entrou em todo o recinto que eles estavam, e eles começaram a falar em línguas e profetizarem e terem visões. E ali começou a obra da restauração. Amém, irmão? Amém. Ali Glória começou a a Deus. obra da Aleluia. restauração sobre os dons do Espírito Santo. Amém. Mas a Amém. mensagem Glória a Deus. ainda não tinha chegado. O mensageiro ainda não tinha surgido. O que Satanás fez? Satanás então entrou no meio disso tudo e então fez com que o povo se organizasse, e organizando, morreram também. Morreram também, morreram. E quando esse sistema morre, então Deus envia outro mensageiro, porque no meio desses que estão mortos, há um eleito que está apenas dormindo e não morto. Amém, irmãos? Amém. Porque a Bíblia diz, desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Aleluia. estávamos dormindo entre os mortos, Glória entre os a Deus. mortos batistas, entre os mortos metodistas, entre os mortos pentecostais, entre os mortos. Estávamos dormindo entre os mortos porque estavam organizados. E Cristo veio com a mensagem e nos esclareceu. Estávamos dormindo, Cristo veio e esclareceu o batismo, esclareceu Santa Ceia, Amém. esclareceu o semente da serpente, esclareceu o profeta, esclareceu a predestinação, e isso trouxe nós para fora. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Só podíamos ser esclarecidos se tivéssemos só apenas dormindo. Mortos não podia. É verdade. E então aqueles que estavam ali dentro, que estavam dormindo entre os mortos, receberam a voz do alarido, foram despertados, o grito acordou, fomos despertados e fomos esclarecidos. Amém, irmão? Amém. Glória Fomos a Deus. esclarecidos Aleluia. sobre a Santa Ceia, que tem que ser com pão asmo, vinho e lava-pés. Glória a Fomos Deus. esclarecidos que Graças Deus envia a um profeta Deus. em cada era. Amém. Fomos esclarecidos que a semente da serpente, que o pecado original não era uma maçã, não foi acometimento, uma comida de uma maçã, uma mordida. Fomos despertados e esclarecidos da predestinação. Então fomos esclarecidos em muitas coisas. Sabe por quê? Porque as nossas mentes estavam todas embaraçadas. Nossa compreensão sobre Deus era 3 pessoas, outros era 2. Nossa compreensão mental, nossa mente estava toda embaraçada. Quem está entendendo, irmãos? Amém.
Amém. Então o que Glória que a vem? A palavra vem e transforma nosso entendimento. Amém, irmão? Amém. E nos dá uma fé pura. Mas nós Glória temos que a Deus. continuar com essa fé pura, Glória a amém, Deus. irmãos? Aleluia. Temos que manter ela pura para Glorificado continuar sendo é o nome do virgem. Senhor. Porque se nós entrar num ismo, numa doutrina ou qualquer Glória, tipo de glória a interpretação que não seja a verdadeira, pura revelação da palavra, nós acabamos de violar nossas mentes e estrupamos ela. É verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Graças a Deus. Existe uma série de interpretações, uma série de alegações, uma série de revelações pelas quais as pessoas saíram do caminho, saíram da mensagem, saíram do centro da palavra e então tornaram-se outras coisas, interpretaram a palavra, deram forma à palavra, deram conteúdos, formaram grupos, formaram doutrinas. O que aconteceu? O que Paulo temia aconteceu. O que Paulo temia aconteceu na primeira era. O que Irineu temia também aconteceu. O que São Martim temia também aconteceu. O que Lutero temia também aconteceu. Porque aquela escritura de Paulo, de 2 Coríntios 11, 2, serve para todo mensageiro. Amém, irmãos? Amém. O trabalho dele é preparar uma virgem Glória pura. a Deus. Mas depois ele diz, Aleluia. mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, os sentidos, o entendimento, a compreensão possa se corromper. É verdade. E quando o entendimento, irmão, aqui a mente, doutrina, se corrompe, o que acontece? Deixa de ser pura, deixa de ser virgem, torna-se uma igreja violada, por Satanás por causa dos seus arrazoamentos. Amém, irmãos? Amém. Vê? Louvado seja Deus. Vê para você ver? Graças Então, a Deus. Paulo está dizendo sobre a virgem pura da palavra. Amém. Ele não está falando sobre comportamento, de como deve andar, Isso é costume. Nós somos ensinados de como um cristão deve andar. Amém, irmãos? Amém. De como uma cristã deve se vestir, de como ela deve usar o seu cabelo, de como ela deve apresentar seu corpo em santificação a Deus. Isso é usos e costumes. Alguém outro dia diz o seguinte, cortar cabelo é doutrina. Não, não é doutrina, é costume. Amém, irmãos? Amém. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem tal costume das Amém. mulheres cortar cabelo. Amém, irmão? Glória a Deus. Outro dia perguntaram, usar roupa que pertence ao homem, usar calça comprida, isso é doutrina da Bíblia? Não, isso é usos e costumes. A igreja de Cristo não tem tal costume. Amém, irmão? Amém. Mas o que importa é a mente revelada, é a mente pura na palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória É a Deus. aqui, porque se Satanás entrar Glória a na mente do homem, na mente do ministro, na mente de alguém que esteja proferindo a palavra de Deus, ele pode arrasar com uma igreja toda. Por isso que João disse, amados irmãos, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos, porque há muitos falsos apóstolos que estão por aí. É verdade. Por que a marca da besta é na mente? Mente é entendimento, Entendimento. mente é compreensão. Agora eu pergunto, é uma virgem? Não. Não pode ser uma virgem, porque na mente delas tem a compreensão de que Deus é 3. Então isso não é puro, não é uma virgem pura. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Amém. A mente deles entende que o pecado veio através da maçã. Isso é uma mente pura? Não. É uma virgem pura? Não. Na mente deles, a compreensão deles deve se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma virgem pura? Não. Da palavra? Não. Na mente deles, na compreensão deles, tem que tomar Santa Ceia com pão asmo, ou com pão fermentado de padaria e suco de uva. Isso é uma virgem pura da palavra? Não. Não. Paulo está dizendo sobre o entendimento. Amém. E quando o entendimento é aberto, ele se torna puro. Amém, irmãos? Amém. O entendimento aberto faz você crer na palavra do jeito que ela é. Amém. O entendimento aberto nos aproxima mais de Deus. Amém. O entendimento mais aberto, você consegue ver a palavra do jeito que ela é. Amém.
sem Amém. fermento algum, sem palavra Glória a alguma Deus. de homem, sem credo, sem nada. A virgem pura da palavra, na palavra. É isso que Deus estava falando através de Paulo. E o William Branham foi a mesma coisa. O William Branham, nessa última era, trouxe uma mensagem para nós que não foi do seu próprio entendimento, mas do próprio entendimento de Deus para nós. Amém. É uma mensagem que não tem mistura com denominação, não tem mistura com credo, não tem mistura com arrazoamentos, não tem mistura com doutrinas. A palavra que ele trouxe é misturada juntamente com a palavra de Paulo. Amém, irmãos? Amém. Não tem nenhum dedo Graças de a homem Deus. na mensagem de William Branham. Graças a Deus. Não tem nenhum dedo de homem na mensagem de William Branham. Graças a Deus. Não tem nenhum dedo humano. Tudo que ele trouxe foi a revelação de Jesus Cristo Amém. para nós nessa Amém. última era. Graças a Deus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que Paulo estava falando de duas coisas ao mesmo tempo. Paulo estava falando de uma igreja preparada e ele estava falando de outra que não era. Verdade. Quero que vocês prestem atenção. O mensageiro não é bobo não, gente. O mensageiro, ele não é bobo. Só que tem uma coisa, ele não sai atirando para todo mundo ficar preocupado. Ele não vai sair atirando e tal, não. O mensageiro não é bobo. Você acha que Jesus falou, você que é o diabo? Ele é um de vós é o diabo. Os mensageiros não são bobos, amém, irmãos? Amém. Amém. Um de vós vai me entregar. Ele não falou quem era, não. Verdade. O mensageiro não é bobo. O profeta Paulo não era bobo. O William Branham também não era. Eram homens cheios do Espírito Santo. Amém. Deus mostrava para eles. Eles eram homens considerados como águias, que enxergavam longe. Graças a Deus. E Paulo está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Paulo está dizendo, olha, eu vos tenho preparado como uma virgem pura. Tudo bem, uma virgem pura, preparado. Mas eu temo que como a serpente enganou Eva com sua astúcia, possam também os vossos sentidos serem corrompidos e se afastarem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, assim como Eva arrebentou com a mente dela. Amém, irmãos? Amém. Quero que vocês prestem atenção que Satanás arrebatou algo que estava na mente de Eva, tirou a palavra pura da mente de Eva. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Tirou o entendimento puro que tinha na mente de Eva, tirou a linha pura da mensagem que estava na mente de Eva e colocou sua própria interpretação. E quando Eva ouviu a serpente, irmão, vocês pensam que Eva foi desvirginada quando a serpente entrou a ela? Não, ela foi desvirginada primeiro na mente. Amém. É na mente. Quando um homem seduz uma mulher e tira sua virgindade, ele tira primeiro dela na mente, conseguindo ela. Depois o ato é consumado. Verdade. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Ele primeiro consegue arrebatá-la aqui na mente primeiro. Ele consegue mudar ela aqui na mente. Depois consuma o ato. Quando Eva deu ouvido à serpente, concebeu na mente, recebeu aquele entendimento, deixou de ser virgem e continuava virgem. Presta atenção. Na hora que ela recebeu aquele entendimento na mente, ainda continuava virgem, mas já era violada da mente. A consumação veio depois. Amém, irmãos? Amém. No momento que ela parou para ouvir a serpente, no momento que ela parou para, diz o profeta, no momento em que ela parou para ouvir aquele grande pregador chamado serpente, ela recebeu o que ele pregou, recebeu o que ele ofereceu. Naquele momento ela deixou de ser virgem. O ato só foi a consumação depois. Amém, irmãos? Amém. Da mesma forma é nós. Temos recebido uma mensagem limpa e pura. Amém, irmãos? Amém. Mas no momento em que você parar diante de uma internet, diante de um rádio, diante de uma televisão, para ouvir um pregador serpente e aceitar
aquele credo, aceitar aquele ensinamento, mesmo que seja pastor da mensagem ensinando o ismo, naquele momento você deixou de ser virgem e sua mente foi arrebatada. Quem está entendendo, irmão? Amém. Temos que continuar sendo virgem pura da palavra. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Você sabe por que tem muitas pessoas entrando em ismos? Você sabe por que tem muitas pessoas entrando em interpretações e doutrinas, até mesmo dentro da mensagem? É porque pessoas pararam para ouvir a interpretação da serpente em muitos ministérios. Se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. Quiseram ter mais conhecimento, mais revelação, quiseram aprender mais, uma coisa mais nova, uma coisa mais brilhante. E quando isso acontece, deixa de ser virgem, deixa de ser pura. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Uma igreja que tem recebido uma doutrina de que Cristo já veio, deixou de ser virgem, deixou de ser pura. Uma igreja que recebe um entendimento de que Jesus Cristo é um e o Pai é outro e Deus é outro, deixou de ser virgem, deixou de ser pura. Uma igreja que recebe o entendimento de que o profeta deve ressuscitar para pregar os trovões, uma pessoa que recebe isso, deixou de ser virgem, deixou de ser pura. Ela foi violada na sua mente. A sua mente foi adulterada, a sua mente foi violada, deixou de ser virgem, deixou de ser pura. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Uma igreja que recebe o ensinamento de que o novo nome de Cristo é Brana, de que a misericórdia já acabou, e isso e aquilo outro, uma pessoa que recebe um entendimento desse, deixou de ser virgem, deixou de ser pura, porque a mente foi violada com o entendimento errado. Quem está entendendo, irmão? Amém. Amém. Então, quando recebemos algo que está fora da palavra de Deus, viola os preceitos, viola o que Deus deu, e aí o que acontece? Temos uma igreja que foi estrupada por um espírito de interpretação. E o que é que vai fazer aquilo? O que tinha dentro do ventre de Eva, assim que a serpente deixou sua semente? Primeiro a serpente semeou na mente de Eva, balançou toda a mente de Eva. Opa, isso é bom, olha, que coisa, que maravilha. Olha como que encaixa, olha como essa mensagem encaixa, olha como a serpente é brilhante, olha, eu não tinha visto isso ainda na mensagem. Primeiro recebe a semente na mente primeiro. Olha algo que eu estou vendo que o pastor tal não está vendo. Olha, eu estou vendo algo que o pastor fulano não está vendo. Olha, eu estou recebendo algo, uma luz que o pastor tal não está pregando. Olha, ela recebe uma semente. E a semente primeiro é semeada na mente. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Primeiro aqui, ó. Aqui, ó. Se o ventre da mente abrir, a semente entra. Amém. Quem está entendendo? Amém. Eva recebeu o entendimento. Eva concebeu na sua mente aquilo que ela estava procurando. O que ela estava procurando? Procurando por mais luz, procurando por mais entendimento. Ela não tinha que procurar mais nada, irmão. Ela já tinha o suficiente de Deus. Amém. Nós não precisamos procurar mais nada, já temos o suficiente. Amém, irmãos? Já temos o suficiente de Deus para esta última era. Amém. Tudo que a noiva precisava já está revelado pelo profeta desta última era. Glória a Deus, Graças aleluia. a Deus. Agora, quando Eva concebeu na mente, ela teve que conceber em outro lugar também. O ventre. O que ela tinha no ventre? O que ela tinha no ventre? Um fruto que recebeu na mente primeiro. Verdade. Ela tinha no ventre um fruto que começou recebido na mente. Na mente ela recebeu a semente, a interpretação, arrazoamento, compreensão, deixou de receber o que Adão tinha, deixou de crer no que Deus tinha colocado de primeira mão e foi ouvir uma nova luz, um novo entendimento, uma nova interpretação. Deixou que a semente de discrepância viesse em sua mente. E em sua mente ela concebeu aquilo. Mas aquilo que ela concebeu na sua mente começou a gerar dentro do ventre. E dentro do ventre ela deu à luz o quê? A um varão, a um homem que era fruto daquele relacionamento, fruto daquela conceição, fruto daquele recebimento da palavra.
ela recebeu, gerou um Caim, gerou um filho da perdição, virou um filho da serpente. É isto, irmão, que acontece com as pessoas hoje no mundo. Pessoas que estão recebendo na mente espíritos que não são espíritos de Deus, vão gerar o quê? Vão gerar muita coisa, vão gerar coisas que não são de Deus, vão gerar coisas malignas. Quem está entendendo, irmão? Amém. Vão conceber coisas terríveis, vão conceber coisas insanas. É isso que o mundo está hoje. É um mundo insano, é igrejas insanas, é o povo insano, é um povo de insanidade perturbada, uma sociedade caída. Sabe por quê? Porque receberam muitas coisas em suas mentes e estão concebendo esse tanto de malignidade entre a sociedade. Quem está entendendo, irmão? Amém. Amém. As pessoas deixaram de receber a palavra de Deus e estão recebendo o que o Espírito do mundo está dando. É verdade. Por isso que está aí essa sociedade corrompida, porque tem concebido um monte de coisa. Deixaram a palavra de lado, deixaram as orações de lado, os verdadeiros cultos, deixaram tudo, deixaram o respeito de lado, o pudor de lado, a vergonha de lado, e então ficam recebendo essas novas técnicas de adoração, essas novas ideologias de adoração, essas novas fórmulas que as igrejas pentecostais, essas igrejas mundanas andam fazendo. Não, aquilo foi para aquele tempo, agora é novo, tudo novo. Vai conceber essas coisas novas. E o que é que vai gerar? Um monte de filhos ilegítimos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Amém. Ah, não, isso foi para o passado. Isso não é para hoje mais não. E aí, agora nós estamos vivendo em outro tempo. É coisas novas, é ensinamento novo. Eles recebem isso na mente e o que é que concebe? Concebe e dá à luz a um monte de gente ilegítima. Quem está entendendo, irmão? Amém. Porque não querem ficar com a semente original da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Mas pela graça de Deus, Deus tem nos dado graça para ficar com essa palavra. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Sim. Aleluia. Graças a Deus. Sim. Observe para você ver o cuidado de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 2 de sua carta. Ele diz, irmãos, vamos rogar pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, meu irmão. Não é assim que está escrito lá, irmãos? Amém. Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 2, irmãos, vamos rogar pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é fato. Mas ele diz o seguinte, mas eu quero que vocês não descaiam a sua vossa firmeza. Eu não quero que vocês descaiam da vossa firmeza. Quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós. Estão entendendo, irmãos? Amém. Paulo está querendo dizer o seguinte, fique na palavra, amém, irmãos? Graças a Fique Deus. firme na palavra, Amém. porque o diabo sedutor virá de todos os modos. Você acha que o diabo vem só nos púlpitos das organizações? Você acha que o diabo só vem nos púlpitos das organizações? Não, irmãos. Presta atenção. O diabo também toma posse das literaturas do profeta. O diabo tem púlpito nessa mensagem. O diabo tem púlpito nessa mensagem. O diabo toma posse de literaturas da mensagem. Sim. Você acha que o diabo não está ministrando por meio da interpretação? Ele está ministrando por meio da interpretação na mensagem. Um pouquinho de fermento. Né? Sim, ele está. Mas olha o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente. Olha só, irmão. Aleluia. Tem pessoas que movem-se facilmente, são ganhas facilmente, são levadas facilmente como canas agitadas pelo vento. Entra em qualquer ideiazinha, em qualquer doutrina, em qualquer ismo e sai por aí fazendo um proselitismo, um nicolaísmo e assim por diante. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós,
como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira vos engane. Amém, irmão? Amém. Então Paulo quer que a igreja fique ali. Amém, irmão? Amém. No compasso da palavra. Sim, o profeta ficou desesperado, se desesperou, quando ele, numa visão, viu ali a marcha da igreja, a marcha da noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele viu as igrejas passando, ele viu a igreja mundana passando, e depois ele viu a igreja do mundo passando, a igreja pentecostal passando, e depois ele viu a noiva passando. Amém, irmão? E quando ele viu a noiva passando, ele viu ela numa marcha, como se fosse uma marcha nupcial. Mas de repente ele observou que nessa fila, nessa marcha, lá no finalzinho da fila, no finalzinho é agora, irmão. Amém, irmão? Amém. É agora, na última no finalzinho nosso. Aquelas duas mulheres lá que estavam saindo da fila, representa nós agora no finalzinho do arrebatamento. Que tá entendendo, irmão? Amém. Porque o profeta sabia que muita gente ia sair da fila. É verdade. Ia sair do caminho. Ele viu a noiva marchando, mas lá no final da fila, ele viu umas duas ou três, não foi assim? Saindo da fila. Hã? É verdade. Saindo da fila. Aquilo representa o finalzinho, o ano do arrebatamento. E ele gritou bem alto: não saia da fila. Fique na fila. Amém, irmão? Amém. Mantenha-se na fila. Isso quer dizer, mantenha-se na palavra pura. Amém. Mantenha-se na palavra pura. Aleluia. Glória a Deus. Então todo mensageiro, quando veio no finalzinho do seu ministério, sua única preocupação é para que o povo ficasse no final, na fila. Amém. Toda preocupação do mensageiro, quando vem em cada era, é no finalzinho dele, é no finalzinho do seu ministério. Ele fica preocupado, é se o povo vai ficar na fila, é se o povo vai andar na fila, é se o povo vai permanecer na fila. Amém, irmão? Amém. Essa é toda a preocupação de todo mensageiro. Foi a preocupação de Paulo, foi a preocupação de William Branham também. Amém, irmãos? Mas Amém. pela graça de Deus, nós estamos sendo sustentados. Amém. Amém. Estamos sendo sustentados. Deus tem nos poupado. Glória a Amém, Deus. irmãos? Aleluia. Deus tem nos guardado. Amém. Aleluia. Deus tem nos poupado de Glória a espíritos Deus. sedutores. Amém. Deus tem nos poupado de doutrinas. Amém. Amém. A cidade, a região que nós vivemos é infestada de espíritos, infestada de doutrinas, de interpretações, mas Deus tem nos poupado. Amém. Deus Amém. tem segurado Glória esse a grupinho Deus. na palavra dele. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem mantido nossa mente intacta, Glória a Deus. fora de qualquer pensamento de doutrina. Podem nos chamar de atrasados, podem nos chamar de tudo qualquer tipo de coisa, pode falar o que quiser, mas nós queremos ficar com a velha e boa palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Graças Glória a a Deus. Aleluia, glória a Obrigado, Deus. Senhor, pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Glória Senhor, a nosso Deus. Deus e Sim, Pai, Sim, meu muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, meu Deus. Ajuda, meu Deus querido, que a graça do Senhor nos proteja a cada instante e venha nos abençoar a cada momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os irmãos e irmãs, Pai. No nome do Senhor, confirma a Tua palavra, cura, salva, Senhor. Liberta aqueles necessitados de cura divina, que o Senhor possa curá-los, libertá-los. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça bendita do Senhor esteja nesse lugar, que a mão poderosa do Senhor esteja nesse ambiente, curando, libertando, protegendo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. No nome do